Muito bem, muito bem. Sim, sim, sim. Aqui estamos nós. Sistemáticos e sistemáticas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Começando mais um programa ao lado de Léo Ussui, como sempre, e também ao lado da Blue 3 Investimentos, nossa parceira aqui do Sistema Solar. Hoje recebendo Roberta Martinelli. Como estamos, Rô? Tudo bem? Tô bem, tô feliz de estar aqui. Muito Obrigado obrigada pela pelo presença. convite. Olha lá, igualzinho. Bom, a gente estava aqui na resenha sobre o nosso bairro, né? Mas eu acho que essa conexão com esse nosso bairro não é de hoje, porque você é uma fapense, você é uma... Nós somos, então, né? Eu sou, mas acho que... Eu comecei em 2001, me formei em 2005. Ah, você é de que ano? De nascimento? É. 82. Eu sou um ano mais velha. E quando você... Eu sou 81, mas eu sou modelo 82, que eu nasci dia 31 de dezembro. Então, eu já sou... Nossa, dia 31 de dezembro? Então, eu sou já... É híbrido, né? Já sou 82, maravilhoso. tudo bem. Tipo, o médico Flex. perguntou, quer registrar 82 pra não perder um ano, sabe? No esporte, quando você fizer. Maravilhoso. A galera chama de gato, né? É. Quando o cara Dá uma é mais roubadinha. velho, assim, exatamente. Mas eu fiz umas 700 coisas, né? Eu fiz direito antes Mas de na FAAP? tudo. Eu fiz direito entrei em 99. Fui segunda ou primeira turma. Custava R$300 a faculdade. Exato. Eu acho muito louco isso. Custava, Não, tipo, 386. Não sei se... Hoje é tipo... Não sei. Eu ouvi dizer que é 10, pode ser? Nossa. Tudo pode ser. Eu não sei. Mas era isso. Aí eu fiz 5 anos de direito. Na FAAP. Aí trabalhava no Tribunal de Pequenas Causas. Aí no último ano eu larguei e fui estudar teatro. Você não completou? Não. Você Fui foi embora. até os 45 do segundo tempo e não completou. Não. Caramba. Porque o direito é aquela coisa, né? Depois que você se forma, iam falar pra eu fazer OAB, sabe? Ah, já se formou, aí faz OAB. Aí depois da OAB, Justo. aí, enfim, Muitos acabou a vida. processos, né? Sim, é verdade. Tem Aí eu razão. desisti e falei, tudo bem, tchau. Fui estudar teatro. Aí Aonde? fiz teatro no Célia Helena. Tá bom. Me formei atriz. Perfeito. E aí, quando eu tava me formando, tinha um professor meu que dava aula de teatro no direito da FAAP. Tinha aula de teatro Tem. no direito? Tem? Tem, É uma- teatro é uma- 1 e 2. Que faz sentido, né? Super. Porque tem que ter um acting ali, assim, Super. né? E aí ele falou, ele é carioca, e ele falou, Berta, não tô conseguindo me conectar com aquelas pessoas, eu peço pra eles tirarem o sapato, eles não conseguem, não sei o que lá. Você não quer me ajudar? Aí eu fui ajudar. Sensacional. Aí quando eu fui ajudar, perguntaram se eu não queria dar aula, só que eu não tinha faculdade, eu tinha profissionalizante. Aí eu precisava fazer uma faculdade, Uma faculdade de qualquer coisa. qualquer coisa de comunicação, assim? Não, precisava ter uma faculdade, precisava ter um diploma Ah, claro, pra porque poder você dar não tinha aula. se formado, Eu tinha lógico. fugido no 5º ano. E aí eu falei, pode ser. Aí eles falaram, então faz o que você quer fazer aqui na FAAP? Aí eu fui fazer rádio e TV pra dar aula de teatro e acabei não dando aula de teatro, Não né? deu aula de teatro, então, na FAAP. Não. Mas essa aula era, então, com a galera de direito, fazendo teatro. Que você já tinha passado por direito, já tinha passado por teatro, né? E aí, quando você foi pra rádio e TV... Aí eu me formei já, tipo, em 2010, entendeu? Aí eu era mais Perfeito. velha da turma, aí já era outro rolê. Ah, e você fica, então, Você começa essa facu em 2006, assim, 2005, 2006. Por aí. 2005, 2006. E aí, enquanto eu tô fazendo a faculdade, eu dava aula de teatro numa escola pra criança. E aí, um dia, um professor da faculdade, num trabalho que eu tava fazendo de rádio, Qual professor? o Weber, Tá. o Eduardo Weber, Eduardo Weber. fala assim, Roberta, você tem uma voz muito boa. Surgiu uma vaga lá na Cultura FM. Você não quer fazer um teste? Me ligue amanhã. E me deu o cartão. Aí eu liguei pra ele no dia seguinte, né, ansiosa. Aí ele falou, vem fazer o teste. Aí fui lá fazer o teste. Na cultura ali na Na Barra Cena Funda Esbrig, ali, Barra né? Funda. Aí cheguei lá, o teste era muita sacanagem. Porque era pra Cultura FM, que é de música erudita. Certo. Então era um solista russo com uma orquestra grega. Eles punham em uma linha 7 línguas que você tinha que tentar. E muito CH, Y, W, porque é tudo Tchaikovsky. Não, né? foi tipo terrível. Eu fui muito mal. Eu olhava a cara do técnico e ele tava tipo...
É a referência, né? Em teste, normalmente, a referência é quem tá atrás, né? Ou é o técnico, ou é o diretor. Você já olha, viu a cara ali? Você Tipo, fala, tô indo muito mal, muito mal. Aí fiz o teste, fui muito mal. Aí eu lembro que eu cheguei à noite na faculdade, ele falou, e aí, Rô? Eu falei, nossa, fui muito mal, velho. Ah, você já jogou aberto. Aí ele já. falou, foi muito mesmo. Ele falou? É. Aí ele falou, mas eu tenho uma vaga de estagiária, você quer? Aí eu falei, quanto ganha? Aí ele falou, tipo, nada, né? Aí eu pensei, será que eu vou conseguir? Porque aí eu tenho que pedir demissão da onde eu dou aula. Da escola, do teatro. Aí ele falou, você que sabe. Aí eu falei, tá bom. Aí pedi demissão e fui ser estagiária. Isso em... 5 de janeiro de 2009 eu comecei como estagiária. Você ainda tava na FAP? Tava na FAP. Cara, e a FAP era um lugar que sempre teve essa conexão, não sei se é uma conexão de FAP ou de professores com a cultura. Muito, né? Muito, porque tem muitos professores da TV Cultura. E acho que a cultura tem isso também, né? A cultura é e sempre foi muito ligada com a educação. Então, acho que por isso que a gente estava sempre muito próximo. E aí fui trabalhar de estagiária. E aí era o Weber, o Tondela, eram todos os professores, isso. Eram os que estavam lá. E aí, uma vez como estagiária, você foi passando por quais programas, assim? Eu tinha 27 anos, né, 27. gente? Eu era a estagiária mais velha de todo mundo, né? Eu era uma estagiária sênior. E aí, quando eu cheguei lá de estagiária sênior, eles me colocaram para ser estagiária de toda a FM. Então, eu fazia programa de música sacra, que era o Laudate Dominum. Fazia o Pianíssimo com Gilberto Tinetti. Música sacra, tipo, Era? Sabe Não, aquela gente, banda Era? Não, era tipo... A gente brincava, que a gente ficava fazendo... Quando alguém tava deprimido, a gente brincava, a gente ficava Laudate Dominum. Quando eu entrava, todos os estagiários faziam isso. Os estagiários jovens, né? Eu era mais velho. Não os sêniors, Não os júniors. júniors. Os júniors. E aí foi isso, aí eu fiquei 9 meses de estagiária e durante esses 9 meses a gente começou a fazer o piloto do Cultura Livre. Foi pilotando ali aos poucos e você, nesses pilotos, já como apresentadora? Já. Aí era eu e mais a Bianca Maria Binazzi, que é uma pesquisadora de rádio, e ela tinha um programa de 78 rotações na Cultura M. E a Cultura M era, tipo, tinha muita coisa, era muito legal, mas não tocava nada de música nova. E na época a gente ia muito no Grazia Dio, assistia uns shows que tinham segunda-feira, tipo Tulipa Ruiz, Marcelo Genesi, que não tinha ninguém na plateia. Estavam começando, Super, assim, não né? tinha um disco. Aí a gente ia e falava, mas não toca nada disso, vamos fazer um programa disso. Vamos levar isso pra lá, genial, sensacional. Genesi, ele tem uma música, um clipe lindo, dirigido pela Fê Weinfeld, inclusive, o clipe. O que eu quero dessa vida, né? Tem um pouco do seu jeito. É linda essa música dele. Acabou. Mas é isso. E aí, também era uma época muito efervescente dessa música também popular brasileira, nova música popular brasileira. Tinha o Estúdio SP, era mais ou menos essa época, assim, Tinha né? o Cedo e Sentado. E o Ronaldo Evangelista, que era o curador do Cedo e Sentado, me colocaram para fazer um teste comigo no microfone, numa Campus Party, lembra? Claro. Para entrevistar ele. E aí eu entrevistei ele, foi super legal. E aí depois precisavam de alguém na Cultura M para cuidar da internet, do povo da internet. Tava começando aquela coisa, tinha um lance de redes sociais que podia pintar após MySpace, tava rolando MySpace. E aí a gente falou, por que vocês não chamam o Ronaldo? E aí eu, o Ronaldo e a Bianca Maria, a gente se juntou e começou a fazer o que seria o Cultura Livre. E aí, quantos pilotos, mais ou menos? Como foi esse processo, assim? Gente, o processo do piloto do Cultura Livre é aquele momento precioso da vida, né? Que você não volta nunca mais, porque você não tem nada, né? Então, você não tem nada, então tudo é legal. Fato. Tipo, você é estagiário, você ganha mal, você não tá pagando os impostos da sua empresa porque não tá dando conta, sabe? Você tá na facul, fazendo trabalho e não sei o quê. Você não consegue mesmo nem assim... pagar as coisas, mas eu tava tão plena ali naquele lugar, porque a gente não tinha estúdio, então a gente passava, quando todo mundo ia embora, a gente ficava lá à noite gravando, aí a gente ia gravar eu lembro direitinho, a gente falava, se a gente apresentar os novos sem os renomados, eles não vão entender, então a gente tem que levar. Boa. Então como é que a gente vai fazer? Aí a gente ia nos shows para gravar com as pessoas, tipo a Zélia Duncan falando do Genesi, a gente queria...
Aí tinha o Lani Gordin com o Gui Held, porque os dois super guitarristas e não sei o quê. Mas aí eu liguei pro Lani, né? O Lani é um baita guitarrista, mas já um senhor. Liguei e falei, Lani, tudo bem? Eu queria gravar com você. Aí ele, quanto você paga? Aí eu falei, nada, eu sou uma estagiária aqui, a gente tá fazendo um piloto. Aí ele, então não tenho interesse. Desligou. Aí deu 1 segundo, ele ligou de volta e falou, mudei de ideia, vou dar a entrevista. Maravilhoso. Eu gosto dessas pessoas, assim, sabe? E aí foi isso, a gente ficou madrugadas e madrugadas, porque tinha que ser o programa perfeito, porque era ideal, porque tinha que ser. Então, Não, estudantes meses. de rádio e TV, né, assim, galera querendo realizar da melhor maneira possível eu vou e tal. criar, vai ser incrível, isso vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. E ficamos. Apresentamos, quando tava ali redondinho. Pra diretoria ali. Eu tenho ele em CD, assim. Você tem o piloto? Tenho, é muito Massa. bonitinho. Precisa digitalizar esse Preciso piloto. fazer. Precisa, eu tenho precisa. isso, tenho a primeira fita, uma mini DV também, de quando eu fiz o teste da TV, tudo eu fui pegar. Eu também tenho meu teste, meu primeiro teste de MTV em VHS. É muito legal. As betas também. A questão é realmente digitalizar tudo isso, porque é nosso arquivo, assim, também, né? E a gente começou em uma época que ainda o arquivo não era tão arquivado assim, né? Ele não ficava tão disponível. Arquivo é uma grande questão hoje em dia, inclusive, de emissoras antigas da MTV, inclusive, também é um caso, né? Que um monte de... Precisa pegar Quer dizer, aquilo. inclusive a TV história da Cultura música... também, ali, muita coisa. TV Cultura também? Tem muita coisa, gente. Alguém precisa cuidar e, daquilo assim, demais, né? E a cultura tem coisa, né? Né? Tem coisa ali... De, sei lá, tem 60 coisa muito preciosa. Tem. Os ensaios, né, da cultura, sim, os antigos. Sim. A gente deu pro Faro ouvir o piloto, falando ensaio. Eu falou, vamos levar pro Fernando Faro? Vamos. Aí a gente foi, oi, Fernando, tudo bem? Muito super tímido. Ele muito fofinho. Obrigado, Baixo, vou ouvir. E aí ele gostou? Ele foi super fofo. E depois ele ia, toda a gravação do Cultura Livre, ele ia assistir, ficava sentadinho. Ele é o diretor do... Não, ele é o... Ele é diretor do ensaio e era ele fazia tudo, né? Ele era o cara do ensaio. E aí ele que falava, ele que fazia tudo. Ele tem uma o ensaio tem uma linguagem que é muito legal, que às vezes você não ouve a pessoa perguntando, né? É ele, então. E ele fala super baixo, você não ouve mesmo. Perfeito. Várias vezes. E a câmera fica só no artista, então o artista tá ouvindo a pergunta e você tá vendo só o artista compenetrado assim. E tentando ouvir isso, ele. tem tudo a ver porque ele fala baixo. Fala super Entendi. baixo. Então é por isso que às vezes eles estão com aquela cara de concentrado, assim. E tem todo mundo. Não é o Cartão, tem o Nelson. Nelson Cavaquinho, se eu não me engano, tem, né? Tem todo mundo, Tem todo gente. mundo. Tem o da Gal, Chorão, que é lindo, que a Gal fica tomando Coca-Cola e fazendo. Tem um especial, ela fica com uma cara Sério, assim. tomando Coca-Cola pra cantar. Tem a Nara, linda, né? Uau! É muito bonito. Nossa, tem a Nara também, é muito legal. Assim, não sei, porque tem muita gente também que ouve a gente que é mais novo, assim, esse é um conteúdo que vale muito a pena pesquisar, assim. Tem Los Hermanos Racionais. Racionais. Tem Racionais. Você já viu do Racionais? Mussum, que é o único registro dele falando e cantando. É Pode verdade. crer. É isso, é muito foda. É não muito tenha legal. medo. Não, e o baixo era muito querido, né? E o baixo era um que eu ficava super me aproximando, né? E no final a gente ficou muito próximo, eu e o baixo. E ele fumava charuto, só que ninguém queria deixar ele fumar porque ele já estava muito velhinho. Então ele ia lá no meu estúdio e falava, Baixa, vamos lá fumar charuto. Aí eu tinha um Fiesta 92, sei lá. E aí tem foto, eu e ele no Fiesta, com ele com charuto dentro do carro. Tipo, nós dois... A galera de TV que dá rolê de carro no meio da tarde não é pra fumar charuto, mas é uma raridade. Eu só dava rolê de fumar charuto. Maravilhoso, maravilhoso. E aí você então começa a apresentar aí nesse momento, seu primeiro programa assim na TV. Ele começou na Rádio AM, né, gente, Cultura Livre. Porque aí a gente fez esse piloto, apresentou, o pessoal falou, putz, é legal, mas a Roberta é estagiária, ela não pode apresentar. Aí eu falei, não, mas eu me formo no fim do ano. Sim, eu peço demissão. Aí eles falaram, não, você tem que ter DRT só tira. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí fui no sindicato, expliquei. Falei, gente, é muito raro a gente conseguir emprego em rádio, blá, blá, blá. Justíssimo, total, que conseguiu. Eles me deram antes de se formar, você conseguiu. Olha. Eu não sei, acho que até tem um período. Você pode tirar um DRT provisório, inicial, sei lá. Tinha algo que permitia que é pra esse caso, né? Alguém que tá estudando e pinta uma oportunidade. Gente. Não dá pra perder a oportunidade por causa disso, assim, não, né? Não, foi isso. Até porque hoje em dia...
Esquece, Não, gente, né? é depois. DRT, diploma, É. esquece, assim. É isso. Aí realmente era uma época onde você vê, isso existiu, viu, gente? É. As pessoas, não, tem que ter o Não, DRT. eu fui lá no sindicato e falei, pelo amor de Deus, gente, aí tinha um DRT que você podia tirar não sei quantos meses antes de se formar, que aí você já Perfeito. podia começar a trabalhar. E aí eu fui contratada. Só que nessa época a TV Cultura entrou em greve. E o Ronaldo Evangelista foi demitido, porque ele era PJ e aderiu à greve, ele não podia ter aderido à greve como PJ. E aí deu um caos, assim, porque na formação inicial o Ronaldo era o cara da música, o cara que levava as músicas, eu e a Bianca a gente apresentava. Tá. E de repente eu fiquei sozinha, a Bianca não quis mais se apresentar, o Ronaldo foi demitido e eu sobrei com Cultura Livre. E aí falaram, e aí? Eu falei, Aí o Ronaldo falou, se você não apresentar, alguém vai acabar pegando esse projeto e fazendo. Verdade. E aí eu fiquei com o bebê no colo e falei, beleza, vamos lá. Vamos fazer tudo, então vou fazer tudo. E aí Abraçou o minha vida virou Cultura Livre, né? Desde 1.000... 1º de 2000. setembro de 2009. Primeiro de Fez setembro. 13 anos. Esse ano faz 14 anos. no ar. 14 anos. É muito Uou, tempo, né? É muito. Quanto tempo a MTV tem inteira no ar? 30 anos ela teve. Mas a questão aí, eu acho que principalmente é raríssimo um programa ficar tanto tempo É muita assim. coisa, né? E eu lembro quando eu comecei, as pessoas falavam que eu ia ser a dona Inesita Barroso, né? Que eu ia ficar uma senhora lá, não sei o que. Falavam até isso pra ela e ela ficava super chateada, porque isso não se fala, né, gente? Sim, não Ai, se dona fala. Inesita, ela Não. vai ser a senhora. Claro Tipo que eu pro não vou Bodrim, ser. né? Tipo, é o próximo você. Não existe é, próximo você de ninguém, claro. né? Sim, verdade. Mas eu falava, Isso deve trazer um não. peso pra pessoa que... Porque você ouvir que você é o próximo fulano, beleza. Legal. Agora pra pessoa é um símbolo de que tipo, ó, pra você já era, né? era. Precisamos de uma nova pessoa, Não, né? e era isso também, né? Eu já fui o próximo, né? Groisman. Todo mundo que Exato. começou na cultura era tipo, você vai ser o Serginho Groisman, você vai E ser a Dona cultura Inesita. livre ainda, né? Você vai- Cultura livre. Total, todo mundo fala programa livre, todo mundo. Você vai ser a próxima Inesita, você vai ser o próximo Faro, não sei o que. Aí agora eu acho que deixaram eu ser eu mesma. Maravilha. Daqui a pouco vão achar a próxima você. Total, já me falaram. Olha, aquela é você. Aí eu, Já é um sinal, pode ó. ser. Não Sei. fale isso, não fale isso. Mas E aí foi isso, aí estreou na Rádio AM. É isso, na Rádio AM, tá? É. Que ainda existe Cultura AM e FM. Agora ela fez a transição pra FM, Pra né? FM 100%. É. Acho que a AM meio que também... Gente, já não tinha, acabou, né? já Era não muito, tinha, era né? muito louco fazer rádio AM, porque eu lembro que tinha um programa antes do meu que ele falava assim, agora vamos sortear um par de ingressos pro show. Você pode ligar pra 2182-3086 e não sei o quê. Aí ficava assim e não ligava. Ninguém E eu me ligava. dava pânico. E Eu você ficava ligava. ligando pro artista não ficar triste. E o cara, o apresentador, não entendia. E ele atendia, e eu pensava, ele tem que fingir que é alguém e fingir que tá falando, porque a pessoa não tá ouvindo. Aí ele ficava assim, o que tá acontecendo? Tem alguém ligando e desligando toda hora. E eu, ai, que vergonha. Porque eu nunca sorteava na frente, porque eu sabia que muitas vezes não tinha ninguém ouvindo. Sim. A gente, inclusive isso, hoje em dia também acontece muito, né? Você abrir live e não ter tanta audiência e tal. É horrível. E querer fazer essas coisas de sortear coisa. Nossa, você fica numa situação... É muito vergonha, A audiência é uma coisa muito louca, assim, né? Às vezes é melhor você só realmente tocar o programa sem interatividade. A não ser que você tenha muita gente ali te ouvindo, assistindo. Total. E realmente, pô, rádio AM, eu ouvi muito rádio AM, eu gosto de futebol, né? Então, como criança, Sim. eu sempre ouvi muito as Jovem Pan da vida, né? Gazeta tinha uma AM muito boa e tal. Mas hoje em dia, pensando, Não, já era era, lindo, né? assim, a programação da rádio era maravilhosa, mas era muito difícil de escutar. Uhum. Aí o que a gente fez foi, na época eu tava começando Facebook e Twitter. E aí a gente levou o meu computador e começou a fazer transmissão pela TwitchCam, entendeu? Começou a fazer por ali. E aí o pessoal da rádio gostou e colocou uma câmera no estúdio e começou a fazer isso. Ah, no estúdio. E esse estúdio que você fazia era o estúdio de rádio? De rádio AM, Na eu parte de pilotando a rádio ali mesa, da. Ah, tá. fazia tudo. Ficava 4 horas no ar. Fazia a seleção do ouvinte, 2 horas de programação musical, Cultura Livre e saía. E eu amava, assim, mas foi isso. Aí o Cultura Livre começou ali a nascer, a começar... E mudar os seus formatos, que é, então, ele nasce como rádio AM, aí ele vai pra FM. Aí, Não. ele nunca foi... Quer dizer, foi agora que fez a transição, né? Legal. E aí reprisa da TV na rádio FM. Bacana. Aí ele vai pra... Por causa dos videozinhos, o pessoal fala, que legal, a Roberta faz uns vídeos legais, sei que, vamos fazer um piloto pra TV? Vamos. Aí chamei a Tulipa e o Gustavo Ruiz.
A gente fez um piloto, ficou super bonito. Eles tentaram vender para nós, era uma marca que queria. Aham. A marca não quis. Uhum. E aí eles falaram, então vamos fazer Nós mesmos. a TV Cultura. Só que aí a gente gravava com iPod. Gravava com O iPod. iPod, quando começou a ter uma câmera. Aí a gente começou a gravar o programa com iPod, iPhone, com algumas pessoas tinham, era muito começo. E ali. como linguagem Como isso. Um linguagem. programa gravado É. com iPhone. Aham. Então a gente dava, sei lá, é muito engraçado, a gente morre de rir, porque tem tipo o vice-presidente da TV Cultura e 2 estagiários me filmando, entendeu? E a gente fica ali, olha o vice-presidente, aquele job que ele tinha extra de câmera lá na TV. TV, né? E ficou uma graça o formato, eu acho ele muito bonitinho. Mas, todavia, entretanto, para editar depois, para sincar a voz com o áudio, a voz com a imagem, eram tipo 8 horas. Nossa. Era um desespero. Aí começou a ficar um programa muito caro pra TV. E eles falaram, gente, vamos fazer câmera. E os câmeras começaram a ficar muito bravos. Sim, essa transição foi... Foi. Ainda é a ENG, né? Que era o A ENG sistema... que eu sei, a ENG é quando você... vai sair pra gravação. A TV te fornece uma ENG, que é uma pequena equipe ali de 3, 4 pessoas. Você não tá áudio, entendendo? câmera... Tinha foto minha na ENG com X, assim. Isso, e Era qual- a ENG na é porta isso. do estúdio querendo brigar comigo. A gente foi isso na Record, porque quando a gente chegou da MTV na Record, a gente chegou levando a Canon, tipo, O sabe? vídeo repórter. Isso, e, os caras da ENG ficavam putos, Nossa, porque a gente não gente. usava mais eles. E aquilo é uma estrutura que a TV tá pagando. É uma coisa, assim, realmente... Essa fase foi difícil. Apresentadores modernos acabam entrando em atrito Não, foi uma com... briga horrível, foi horrível. Foram anos depois pra conquistar a ENG de volta. Hoje eles me amam, um beijo pra ENG. Isso, exato. Mas foi, tipo, muito, assim, eu chegava na ENG, era assim, ela vem, Eu ela... passei coisa lá vem ela. Eu gelava, assim, tipo, ai, meu Deus. Aquele climão, né? Climão. Bom dia, pessoal. Bom dia. Climão, tipo, tô acabando com o emprego de todos Aham, eles. total, Acabou, total. assim, gente. E eu falava, gente, vocês podem fazer o iPod, assim, essa é a questão. Se vocês quiserem vocês fazerem em vez dos estagiários, é só que eu achei que vocês não queriam. Assim, vocês querem. A questão é que a tecnologia desse tipo de coisa, de comunicação, né? Transmissão, imagem, nos últimos anos ela evoluiu muito, assim, e toda essa galera da ENG, a galera de registro das imagens, as equipes tiveram que se atualizar. E tudo, né, gente? É isso, Uber em pânico com táxi. É a mesma Isso, coisa, a TV perfeito. aberta em pânico Perfeito. com a TV por assinatura. A inteligência artificial. A gente em pânico com a inteligência artificial. Vai vir, não tem jeito, Vai, gente. tem que ser dado- tem que a ser- gente vai. Tem que achar o seu lugar dentro dessa transformação, É assim, isso. né? Não tem... E aí, quando ele vai pra TV, ele vai num formato... Ele começa nesse formato, então... E aí depois ele vai evoluindo. Aí depois disso, vamos fazer... Porque era no estúdio que era, assim. Era um estúdio até que, tipo, tinha a parede um pouco suja, sabe? Era do Aham. jeito que era. Eu acho bonitinho, assim. Exato. O programa, ele é Roots. bem... Ele é roots. Aí ele ia, assim, numa edição de 10 minutos. Eu fazia o programa de rádio de 1 hora, a gente editava para 10 minutos e colocava no ar. Mas a minha briga ali era que eu queria a música inteira no ar. E o passava pessoal só um trechinho. cismava que música inteira não segurava a audiência, né? Porque existe essa lenda de que música não dá audiência. Total. E não, vamos fazer. Aí a gente fez um estúdio estilizado de rádio e passou a fazer um programa, ainda editado. E aí depois a gente foi para um outro estúdio, aí de TV, Tá. e continuou transmitindo para rádio, mas era um estúdio de TV. Mas assim, tudo ainda com microfone de rádio, com fone de ouvido, ele foi indo, assim. E hoje em dia ele é um programa de TV, né? Isso, hoje em dia... Agora, esse estúdio que simulava uma coisa de rádio, assim, devia ser legal também, né? Esse eu acho que, pra mim, é a fase de ouro do Cultura Livre. Aham. É a fase do estúdio de TV com cara de rádio. Porque era um estúdio que é super pequenininho da TV. E a gente foi ver o cenário, e aí tinha um fundo infinito, e a gente viu que atrás do fundo infinito tinha uma grade, umas coisas assim. Aí a gente perguntou, não pode quebrar e deixar com essa estrutura de trás? Aham. E aí, não pode. Bom, Não, imagina, isso vai entramos- ficar feio. Foram Aí- 10 Não, procurações, gente. não sei o que lá, rolou. Derrubamos o estúdio E inteiro. ficou bonito. Ficou lindo, lindo, lindo. Era meio uma coisa podcast, então, né? Até Era. assim, hoje em dia, com tanto Era a gente videocast. sentado em círculo, a banda tocando, ficava tudo ali. A banda não gostava muito, porque era muito apertado. Então, dependendo da banda, a gente ficava todo mundo esmagadinho. Mas eu acho um grande momento, porque ele ainda... É difícil se manter em TV sendo espontâneo e real, né? Eu acho quase impossível. Sim.
sem acompanhar tendências e É. necessidades, né, de audiência. E a galera papapá. vai querendo, assim, tipo, isso não, isso não. Então, assim, era um momento em que eu fazia 1 hora ao vivo com transmissão pelo rádio. Então, acontecia de tudo. Tipo, era acontecia, ao eu vivo. engasgava, tem um que eu Aham. engasgo durante horas, não consigo parar de tossir, tô, tipo, chorando, não consigo falar. Então, assim, tinha uma coisa muito, muito Real viva e mesmo, real. que isso atrai. Isso a galera gosta, a galera É. gosta. E hoje em dia é ao vivo? Não. Hoje em dia ele é gravado. Ele é gravado. A gente continuou transmitindo, mesmo fazendo TV, a gente transmitia pelo YouTube a gravação. Mas aí, pandemia, não sei- e era maravilhoso. Tipo, tinha briga de Transmitia a banda. gravação. Transmitia a gravação. Não, Bom conteúdo, né? Tipo, Depois você edita e passa quebrava, tipo, a galera da banda brigava. Teve isso Já, mesmo? a gente Sério? brigando. Foi Climão. ele que errou, outro que errou. E eu, gente, lembrando que a gente tá ao vivo no YouTube, pra quem quiser ver. Pior é isso, né? Já teve, acabou a luz, e a gente ficou no escuro e continuou a transmissão. Transmitindo. Continuou transmitindo, porque acabou só a luz, não acabou. Engraçado, continuaram os instrumentos, mas a luz Acabou deu a ruim. energia. Não, deu acabou, ruim no deu quadro de ruim. luz mesmo. Então, assim, já aconteceu De tudo ali. E a galera amava aquilo, era muito vivo. Mas é perigoso, né? Sim, e hoje em dia. As pessoas têm medo. Porque hoje em dia não tem mais como. Às vezes uma coisa dessa acontecia e ficava por ali e a coisa não se alastrava, né? é. Hoje em dia não tem como. Teve assim, uma incrível. vez, eu nunca esqueço, que a gente tava começando a gravar, aí entrou. Aí a gente já tá ao vivo no YouTube, a gente vai começar a gravar daqui a pouco. Aí entrou segurança da TV. Roberta, ele entrou. Dá pra falar rapidinho? Aí eu, rapidinho que a gente vai começar a gravar. Mas a gente já tava ao vivo no YouTube. Aí ele falou, seu carro tá com o farol aceso lá fora. Aí eu falei pra ele, mas eu tô aqui desde as 10 da manhã, eram tipo 7 da tarde. Nossa. Eu falei, mas eu tô desde as 10. Eu falei, deixa, quando acabar aqui a gente faz uma chupeta no estacionamento. E entrou, acho que só essa parte no ar, sabe? Foi quando deram... Tipo, 3, 2, 1. Quando acabar aqui, a gente entra. Isso. E aí, a transmissão inteira era assim, chupeta no estacionamento, não sei o que no estacionamento. As perguntas, tudo era assim, tudo. Não dava pra continuar o programa. E nessa época, eu lembro que ligaram do CQC pra pedir esse trecho, e eu falei, claro Pro que top não, five, né? pro Eu falei, top claro five, que claro não, né, que gente? não, Sou né? idiota É. agora. Vou eu dar pra Você, vocês. exatamente. Não, e ser usada nessa... Engraçadinho, E aí muito é engraçado. isso, né? 15 anos de trabalho no programa, 30 segundos de CQC, Acabou. acabou. Não, é isso. O meme, o culturalismo E por bala desejo. Eu ia chegar lá. Eu virei uma celebridade. Outro dia um menino me parou na rua e perguntou se eu era famosa. Eu falei, famosa eu não sou, eu tenho um programa de música, mas não configura famoso. Eu falei pra ele, na Paulista. Aí ele falou, mas eu te conheço. Aí eu falei, aí ele, do TikTok. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu Você já viu, sabia. Léo? Você já viu? Aí ele falou, é a moça do Cultura Livre por bala desejo. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Eu falei, pois é, cheguei lá, tô Que famosa. é 3 vezes sim, né? Sim. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Isso foi tipo assim, rolou e já virou o meme? Ou é um negócio Depois, antigo, alguém rolou achou? em dezembro, e aí em março alguém pegou o trecho. E Porque assim, como gente, você viu? Como chegou isso pra você, assim, tipo, eu alguém tava- te falou? Foi muito engraçado. Eu tava dando uma aula sobre o mercado da música, não sei o quê. O Alexandre Matias e o Marcelo Costa. E a gente falando. O mercado. Aí, intervalo. Aí eu entrei no meu celular, tinha, sei lá, 526 notificações. Falei, gente, o que aconteceu? Rodei, né? Aconteceu alguma coisa, fiz alguma coisa. Aí eu vi, eu falei, não tô acreditando. Só que assim, é um meme que assim, não sou eu, né? Eu sou a escada do Isso, meme. Então, assim, exatamente, beleza. exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pegando qualquer cultura livre, né? Aham. Você junta 3 pessoas falando, Perfeito. fica engraçado. Justo. Mas é que o Bala Desejo, a galera tá querendo. Não, e achou-se isso, e às vezes você vê e você não se dá conta, mas quando esse trecho vira realmente um meme, ele vai se potencializando. E ali é um negócio que não tem um duplo sentido, não tem uma conotação sexual. Nada. Tá num lugar muito legal, assim, muito, sabe? É Não sei se engraçado, te gente. chegou a te incomodar, assim, não, né? Não, eu Tipo, acho engraçado. A Júlia Mestre lançou um disco que chama Arrepiada. E ela foi fazer uma entrevista comigo sobre o Arrepiada. Aham. E toda vez que eu perguntava coisa pra ela, ela respondia sim, 2 vezes. E uma hora eu falei, Júlia... Fala 3 Eu falei, vezes. toda vez que você fala sim, eu acho que você vai falar sim. Aí já começa a me dar uma angústia que a gente vai virar. E a gente começou a rir no final. Aí eu falei, no final da entrevista, eu falei, obrigada, Júlia. Ela falou, obrigada, eu tô arrepiada.
Eu acho que eles estão Muito acostumados legal. também já, né? Bom, também o programa é semanal. Semanal. Então, já são anos e anos de programa semanal. O arquivo que tem ali Não, é gente, gigante, né? Um menino fez isso bem fofinho até, um cara que tem um podcast chama Telefonemas Podcast. Ele fez um vídeo explicando o que era o Cultura Livre pra quem achava que o Cultura Livre era só o meme. E aí ele coloca Ótimo. várias pessoas falando Cultura Livre. Tem umas muito loucas, né? Tipo bugarins, né? Que eles Aham. falam Cultura Livre a favor da eutanásia. Tipo umas coisas. Bugarins do Gabriel, que era do do Dinho. Veloramas, não. Do Dinho, eles são de Goiânia, então tá. por aqui, que é o Dinho, o Ben... Ih, esqueci o nome dele. É que você conhece a música brasileira nacional inteira, né? Então, desde aquele 2009 pra cá, Todo mundo, você, foi tipo assim... vou começar. E mergulhei, esse é meu trabalho, vou nessa. Essa é minha vida, essa é minha história. É isso, vou em todos os shows, vou fazer tudo, vou em não sei o que lá, e virou. E você é uma grande referência da música popular, assim, música brasileira, e uma grande, assim, resistência da música brasileira também, porque você ainda faz um conteúdo que é raro, mas ele é necessário, porque ainda tem muita gente foda chegando, Sim. e eu acredito que você tenha visto muita gente boa de hoje em dia, que tá muito bem, começando também, né? Isso deve ser muito legal, né? Não, isso é. Tipo, o Tim Bernardes, o Tim eu fico emocionada. Eu fui no show dele no Unimed e ainda ele me colocou na mesa do lado da mãe dele, né? Uau! E aí eu ficava olhando a mãe dele e eu chorava, assim. A família acho que não fica tão emocionada quanto eu fico de ver de ver a fora, à família. distância, sabe? Porque é muito Maravilhoso. bonito. O Tim foi a primeira vez, ele tinha 17, eu tinha 27, ele tinha 17, né? Hoje eu tenho 41, ele tem 31. Nossa, faz 13 anos, assim? Tipo, 14 anos? É mesmo? Ele foi muito Nossa, molecote. ele tá tanto tempo aí no rolê. Eles faziam um show naquele Berlim, que era um lugar aqui com o Terno. Aí foram no Cultura Livre. Aí em 2012 para 2013, a gente fez um especial de fim de ano do Cultura Livre, à la Faustão, tipo 10, 9, 8, com contagem regressiva. E eu chamei o Terno, o Tim e o Terno, para fazer a banda base com um monte de artista. Uau! Com Rael, Tulipa, Kiko Dinucci, Letrux, Karina Burr, Maurício Pereira, era um monte de gente. Então, e eu lembro desse dia, o Tim, a gente foi passar som, não sei o quê, e os técnicos meio, um moleque, né, muito moleque, muito menininho, ele falando as coisas e os técnicos meio nem aí pra ele, e ele com um olho um pouco cheio de lágrimas, assim, meio, pô, não vai tipo, rolar, triste, sabe? Assim, E aí o Tim, vai lá, meu, fala o que você quer, não sei o quê, vamos conversar. E fui lá falar com os técnicos, tipo, gente, tem que escutar, ele tá falando isso, não sei o quê, nananana. E aí eu vejo ele indo no Cultura Livre agora, lançar o Mil Coisas Invisíveis, e ele assim, agora isso, aquilo, pá. E eu fico, meu, gente... Ver essa evolução, é muito assim, legal, né? muito. E a segurança, chega um momento que o artista ganha uma segurança também, que ele deve estar hoje em dia por, né, por ver o trabalho dele alcançando tantas pessoas e tal. Você acha que ele é talvez aí um dos grandes nomes dessa nova força? Super. Né? O Tim é impressionante, né? Eu acho que ele é um baita compositor, isso acho que a gente já sabe, já tá fazendo música pra um monte de gente, né? Pra Bethânia, ele tá em todos os rolês, Jardes, tá nessa. Mas além disso, ele virou um baita cantor, né? É impressionante, eu acho impressionante o que ele faz. Assim, eu acho a voz dele é único, assim, uma diferente, coisa. é uma coisa mesmo. E ele é um cara muito preocupado e é um cara muito de princípios. Outro dia alguém falou, às vezes eu fico chateado com o Tim, porque antigamente ele fazia e hoje em dia... Aí eu falei, mas você tá ligado que essa pessoa que me falou isso é um cara também super de princípios, assim. Eu falei, mas ele tá fazendo isso porque ele é igual a você sabe, né? Tipo, é a qualidade dele que faz isso. Claro, não, e às vezes é por eles serem parecidos nesse sentido que claro, o cara que tava rola falando embate. sobre aquilo, exatamente. Mas é isso, o MC, daí eu fui entrevistar na Galeria do Rock. Encontrei ele de mochila, ele é mochilinha, eu e minha mochilinha e um microfone, sabe? Era muito... Ele fazia as batalhas de rima, né? E tava vendendo a mixtape, pra quem já mordeu um cachorro a grito até que eu já cheguei longe. Como é que era pra quem? E aí ele tava vendendo essa mixtape a R$1 na época, né? E aí eu fui entrevistar ele e foi... Uau. É isso, né? Tipo, o Emicida, o que é o Emicida, né, Sim, gente? total. Ele é tipo um cara gigante, total. Né? E você... E teve alguém que você sacou de primeira... Tipo, quando você entrevistou o Emicida, você sacou já?
Ou não, tipo, beleza, ok, mais uma entrevista. Não dá, né, muito Não pra... dá pra saber, a não porque ser tem que você muitas coisas, né, eu acho. Tem talento, tem batalha, tem sorte, tem tudo, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. É muita... Existe aquela nunca foi sorte, mas tem um tanto que tem gente, sei lá, a Duda Beat. A Duda Beat, ela foi uma vez, eu nunca esqueço, ela foi como namorada do Tomás, que é o guitarrista, e ele foi tocar com Castelo Branco, que é um outro menino, lá no Cultura Livre. Aí a Duda Beat tava de namorada ali no camarim. Tá. E ela falou, Roberta, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu vou lançar um disco Muito bom. e vou fazer muito sucesso. Jura que ela falou assim? E eu olhei e falei, meu, o que essa Aham, menina claro. tá achando que vai fazer sucesso? Claro, porque as probabilidades são muito... E As aí ela variáveis. fez. E fez. Tipo, E aí eu falo pra ela, toda entrevista dito e eu falo, feito. Duda, como você sabia? E ela fala, energia positiva. Eu falo, Duda, mas todo mundo tem energia positiva e não dá Exatamente, certo. não Não é. é energia positiva. Eu também tenho muita energia ela positiva. devia ter uma certeza daquilo que ela tava, né? Que tem muito músico que tem também, assim, né? De falar, isso que eu tô fazendo é... A música tem muito isso também. Assim como o cinema, talvez também. Você tá lá no bastidor, né? Da música, gravando sua música no estúdio, ou fazendo seu filme na ilha de edição depois e tal. E você percebe que você tem uma parada ali, sabe? Meu, eu não sei. Tipo... Eu não sei, sabia? tipo assim... Eu acho que eu sou de uma geração que tem uma desconfiança, assim, que joga na insegurança no sentido de não sei o que vai acontecer, sabe? Perfeito. Que eu acho que essa geração nova me ensinou muito é que ela chega e fala, tipo, você é famosa pra cacete. E tudo bem, assim. Mas isso é uma fábrica de frustração, porque, né, a maioria não... Mas eu lembro de ver o Fade to Black, que é o documentário do Jay-Z, daquele último disco dele, que é um ótimo documentário, que ele vai encontrando todo mundo, né? Pharrell, Kanye West, ainda como produtores musicais, né? E quando aí eles ficam ouvindo batidas. Aí tem uma batida que quando eles ouvem, eles falam, isso vai ser um hit. Tipo, eles já conseguem perceber que o que eles tinham na mão era um negócio que, não tem como isso aqui não dar certo. Mas é algo raro de acontecer, e é outro realmente. tempo, né? Eu acho que hoje em dia, hoje fazer um hit não é igual. Você não existe fórmula mais. Eu acho que nem os fazedores de hits conseguem fazer hit hoje. É muito difícil, né? E o que é um hit hoje em dia também, né? Como é que faz um hit, né? né? Porque assim, também agora é a... Você vai querer cair da cadeira quando eu falar dessa música. Mas é a lá do que tá todo mundo dançando. Diz aê, pega aê, ela. Tipo, isso aí virou o maior, hit dos TikToks e dança e papapá. Mas e é isso, né? Tem música que, sei lá, agora a Manhana, né? Que é uma artista... ela tem 2 discos autorais. E agora ela tá fazendo um show cantando JG, que é João Gomes e João Gilberto. Meu, João Gomes, ele é um baita hitmaker. Animal, eu adoro o João Gomes. É maravilhoso. A voz dele. É tudo. E ela cantando, que ela tem uma voz meio bossa nova também, e fica super bonito. E ela mistura o ritmo com de João Gilberto, ela às vezes com os letra. Dois. Você não sabe uma hora o que é João Gomes e o que é João Gilberto. Vira só uma sofrência só ali, no final das contas. É muito bonito o show dela. Então... Nossa, isso. que legal o show dela, né? Que e diferente. É muito boa ideia, o JG, João Gomes e João Gilberto. Ela gravou 2 João Gilberto que ela lançou agora que são bem lindas. Uau, que legal, Mas hein? agora ela tá escolhendo qual que ela vai gravar João Gilberto. Mas ela faz assim, ela vai juntando, ela faz uma grudada na outra. É muito bacana. E o João Gomes já chegou a entrevistar? Que sim. Não, eu tentei. Ele seria legal no Cultura Livre, né? Ainda mas não acho que talvez, não sei se ele... Esses são mais difíceis, se né? conecta Porque às vezes a banda cobra, e a gente não paga, né? Total. E também tem uma coisa do universo. O artista tem que estar... com o coração aberto também, antenado, assim, né? Ele tem que colar no Cultura Livre, porque ele é a cara do Cultura Livre. Por mais que às vezes as pessoas possam achar que não, porque a Cultura Livre é só uma coisa mais da MPB, mas a MPB... Mas ia ser maravilhoso ele, mas eu já convidei e não sei se chega, né? Não sei quanto chega o convite. Justo, total, né? total. Tipo, às o vezes Chico Buarque, que é a pessoa que eu mais convidei na vida. Eu acho, assim, o Canivelo é um baita assessor maravilhoso, né? O Canivelo é um empresário, tudo ali. Ele é um... Mas, assim, eu acho que o Canivelo não aguenta mais me ouvir, né? Faz 14 anos que eu mando mensagem pra ele todo ano. Você não conseguiu ainda? Não vou conseguir, já desisti. O Chico Buarque não dá Agora, entrevista. Acho que a resposta é sempre essa. Ele não dá entrevista. Ele não dá entrevista. Ele não faz imprensa. Ele não faz, né? Não faz, tipo...
E acho que eu não faria se eu fosse ele também, né? Também penso isso, mas e pensando sobre isso, é que eu fico em choque com pessoas tipo o Paul McCartney. Sabe, que tipo faz até o karaokê lá, o carro, Não, carpool. então, isso eu acho legal, porque eu acho também que esse isolamento também vai perdendo uma troca Com real, certeza. assim, E o sabe? Paul, e eu sinto do Paul que ele faz isso não tanto por ele, mas pelos outros, porque ele sabe que tem um pai que quer ouvir ele com o filho e poder ir no show. Legal. Eu acho isso uma atitude artística muito generosa, também, sabe? eu acho. Muito bonito, assim, valorizo Caetano muito. faz, né? Caetano faz Isso, tudo. isso, exatamente. Caetano também. Aqui Mas no eu Brasil vou a gente tem dizer que gente o Caetano assim. não entende meu jeito de entrevistar, sabia? Porque acho que ele tá acostumado com pergunta e resposta. E eu não costumo fazer pergunta, eu fico Você vai mais conversando. no- E aí eu Aham. falo, eu vejo que ele fica parado, sabe? Esperando. Aí eu, ai meu Deus, tem que fazer uma pergunta. Tenho que botar uma interrogação aqui, né? Aí eu fico nervosa, porque eu não sou boa de interrogação. Aí sempre eu acho que fica uma coisa estranha, minha conversa com ele. E você entrevistou ele algumas vezes. Duas? Acho que duas. Duas vezes. E as duas foram engraçadas. Assim, foi, ai meu Deus do céu. Qual foram as que mais te marcaram, assim, tipo... Entrevistas É. de... Meu, ó, uma loucura, mas uma que foi muito especial foi uma com o Rômulo Frois, que eu fiz no Som Apino Entrevista no podcast, que é o meu programa no Eldorado, que a gente fez na pandemia. E que é uma entrevista muito... Nossa, é meio impressionante, assim. É muito honesta e muito aberta sobre o que é sucesso, o que não é, o que a gente queria em 2009, quando começamos tudo isso, né? Eu fazendo o que eu tô fazendo, ele fazendo o que ele tava fazendo, como o mercado foi mudando, onde a gente errou... sei lá, tudo que ele sonhava, ele falou isso. Ele falou, nossa, Rô, nunca uma entrevista minha repercutiu tanto, assim, tipo, até amigos de infância me ligando pra Olha. perguntar se tá tudo bem, porque Porque ele foi, tipo, se abriu, assim, foi foi muito sincerão. forte, assim, essa foi realmente das mais, assim. Legal, porque na verdade a entrevista que mais te marcou não é necessariamente pelo nome da pessoa, e sim pelo conteúdo dessa entrevista. E normalmente não é pelo nome, né? Não, porque normalmente é o contrário, Porque né? normalmente o nome É. não tá querendo falar com você. Exatamente, concordo plenamente. Eu tenho uma questão, né? Eu tenho uma Concordo. questão enorme com a fama, né? É meu trabalho, é meu tema de doutorado, o pessoal fica brincando. Jura? Eu tenho uma questão, assim, eu acho que é muito difícil ser famoso e ser legal. Acho muito difícil Sim. mesmo. Eu acho que daí é um nível de fama que é possível. Depois dele, não é possível. Não é possível. Porque tem um lugar que você começa a se achar muito legal mesmo. E por mais legal que você seja, eu conheço pessoas famosas muito legais. Perfeito. Mas são famosas. É isso. Aham. Eu entendo, Entende? porque eu também conheço, então eu É. entendo 100%. São pessoas legais e tal, mas há uma barreira ali Tem que a jamais fama. será Parece que você não vai nunca chegar de verdade. Alguém me Tocar falou mesmo outro dia, no mas coração pensa ali. que o Chico Buarque, nunca ninguém fala pra ele a verdade sobre o show, nunca ninguém fala o que achou de verdade. E eu falei, gente, mas assim, também eu acho que você tem que buscar essas verdades em relações, porque aí tem um texto que eu amo, que é do Tennessee Williams, que chama Catástrofe do Sucesso. Que ele faz uma peça, fica muito famoso, e aí ele se distancia das pessoas, porque ele acha que as pessoas só querem estar com ele porque ele é famoso. E aí ele começa a perceber que ele também tá louco, entendeu? Que ele Aham. começou a tratar as pessoas como famoso, e aí, enfim, é demais, eu amo esse texto. Chama- Porque isso tem muito a ver com a própria pessoa ali, né? Como que ela vai... Como que isso tudo afeta, assim, como a fama afeta E mesmo. afeta, Fama né, afeta. gente? Fama afeta. Não tem o que fazer, né? Fama afeta o afeto. Não você começa a achar que você realmente eu acho. E muito- que as pessoas chegam pra você. Aí você começa a não. Se descolar um pouco da realidade. Isso acontece muito com jogador de futebol, Sim, né? sim, super. Se desconectam tanto da realidade que acabam fazendo as paradas que acabam fazendo, Sim, assim, né? sim. Tipo, e acham que são intocáveis. Sim. E aí é isso, deixa de procurar quem fala a verdade. É. E aí quem fala a verdade, quem fala, ô Chico, teu show nem foi tão bom hoje, hein, meu? Parecia, tá cansado, meu? Melhora no próximo. O Chico, né, entre aspas, vai falar assim, esse cara eu não preciso, pô. Esse cara vai falar esses negócios pra mim. E E você na não verdade sabe não, mais né? o que... enfim, é muito difícil, É né? difícil, é difícil. E tem gente que é muito famosa, né? Então a gente Cida nunca vai Moreira, saber como a gente que ficou é. falando sobre isso, né? Tudo começou, acho que é por causa desse lance do Rômulo Frois. Então a gente Uhum. começou essa conversa muito forte. Aí depois veio um ouvinte que escreveu falando que ele sempre comprou coisa, não sei o que ele se sentia fracassado por não ter dinheiro para frequentar shows e comprar discos, mas que ele achava isso, não sei o que.
Aí a Cida Moreira me falou, eu queria falar sobre esse assunto. E aí chamei ela, e ela falou uma frase que eu amo, que ela fala, o meu fracasso é grandioso. Fracasso é grandioso. Porque tem engraçado isso, né? Eu acho que antes a gente via o sucesso como tipo, quem fez sucesso é vendido, ou quem fez sucesso teve que fazer algumas concessões, e quem não fez, não. Então, acho que antes tinha uma valorização do não sucesso, Perfeito, entendo. E que com o tempo, hoje em dia, a gente admira muito o mainstream, falando em música mesmo. As pessoas querem estar lá, porque o midstream tem um mercado pequeno e o independente menos ainda não tem nada de mercado. Então, todo mundo quer fazer sucesso, no final das contas, nesse sentido. Total. Mas não dá pra chegar. Né? Não dá pra chegar. Muita gente não chega. Só que tem que entender que dá pra ser feliz também sem chegar, assim, isso. que dá pra você ter uma carreira também sem chegar, sem entrar nas noias dessa necessidade de chegar, ou de números hoje em dia, né, que a gente vive muito isso de rede social e papapá. É isso, você faz um negócio, aí dá pouca curtida, Sim. aí você omite as curtidas. Perfeito. Eu acho isso muito louco, tipo, eu não Perfeito. omito, tem coisa minha que tem 30 curtidas, É gente. isso. Só que Tipo, hoje em sinto dia... muito, não entregou, não sei o que, as pessoas não gostaram, mas tem 30 curtidas, é isso. É um projeto legal, mas infelizmente tá com 30 curtidas. Perfeito, só que tem que ser, assim, resiliente pra conseguir pensar isso e não se entregar pro... Ai, meu Deus, não tá dando certo. Não, tá dando certo. É do caralho isso aqui que você tá fazendo. E se tá dando 30, é 30. É isso aí. É 30. Entendeu? Mas não, aí as pessoas deixam de fazer sua... Outro dia a gente recebeu a banda Otelo aqui, né? E a gente tava falando sobre a mesmice de artistas, assim, como... se replica aquilo que dá certo. Isso aqui deu certo, vou fazer o que, né? E a gente tem pouco coisas únicas hoje em dia, assim, né? Sim. O Amarante falou, ele falou, quando eu fui lançar o disco, eu falei, eu não vou lançar em lugar nenhum, não vou colocar em nenhuma plataforma, eu vou só lançar o disco, quem quiser vai ter que me procurar. É muito roots mesmo, né? Eu falei, ia ser maravilhoso, né? Mas ele pode, né? Claro, mas ia ser um experimento, total, né? Pra ver, total. tipo, você existe se você não tá nesses lugares? Talvez não, eu não sei se você existe. Não sei mesmo se você existe. Nossa, isso é muito... Tipo, será que meus fãs são meus fãs mesmo? Ou será que eles só estão aí porque eles vão acompanhando as redes e aí me veem ali e tal? E eu tô junto de uma onda. Sim. Na verdade, nem sou eu. E aí a pessoa tá achando que é ela. Que ela não, sou eu. E não é você, é o sistema. Porque na Eldorado, no Som Apino, né, eu atendo telefone, né? Olha, que E legal. lá eu vejo a vida real, porque me ligam sempre. Perfeito. Nunca não me ligaram. Eu falo o número toda sexta-feira e as pessoas me ligam. E eu falo o que eu vou fazer enquanto tiver gente ligando. Se algum dia não ligar, a gente não tem mais programa. E aí tudo bem. Um dia vai acabar, né? Tem que Mas acabar. que pena, é tão legal ligação de ouvinte, né? É maravilhoso. É muito legal. E ali eu tenho ali eu acho, tipo, nossa, isso aqui são as pessoas mesmo que estão ouvindo, que estão no carro. Porque eu acho que o rádio ainda tem isso, mas a rede social as pessoas ficam um pouco maluquinhas, né? Ficam. Todo mundo, acho que não tem como. Até tá virando uma pressão enorme isso, né? Até pra você se manter, às vezes, no seu próprio mercado de trabalho. Quantos amigos que eu tenho que eram assim... que não são da área, né? Não são da área de comunicação, que cagavam pro celular e pra rede social, Instagram e tal. E agora eles estão sofrendo, eles vêm me procurar muitas vezes, né? Celular, preciso começar a fazer uns vídeos agora aqui de jurídico, e sabe, pra falar que eu sei dos contratos, para as pessoas verem que eu sei. Porque tem um cara lá do jurídico que ele tá fazendo os vídeos e ele explodiu, e ele é o maior, e lá. E você vê o sofrimento das pessoas virou uma necessidade. Tem que estar. Quer dizer, não sei até que ponto tem que estar, né? Mas... E o Amarante, como é entrevistar o Amarante? Sou muito fã dele, assim. Ele é mara, gente. Ele é ótimo. Eu fiz ele A primeira vez que eu gravei com ele foi quando ele lançou o Cavalo. Eu fico brincando isso, né? Porque assim, quando eu comecei a Cultura Livre, lá atrás, quando era rádio ainda, o Camelo foi. Foi, já como projeto independente, assim. Foi quando ele foi fazer, acho que era o primeiro disco dele, era o Voo, acho que era ali, o Soul... Nós, né? Soul, Nós, Eu acho que era aquele disco, ele foi. E eu acho engraçado, né? Porque ninguém conhecia o programa. E por isso que ele foi, né? Porque eles eram tipo, eles só iam em lugar. Total. E aí ele foi lá e foi ótimo. Eu fiquei, nossa, Camelo, né, gente? Que doideira. Ele vai lá. E foi ótimo. E o Amarante topou uma entrevista no Cavalo. Aí eu fiz uma entrevista com ele. E agora ele gravou
podcast, fez ao vivo na rádio tocando. Olha, que legal. Lançando disco novo. Ele tá morando no drama. Brasil ou ele continua morando fora? Mora em Los Angeles, se não me engano, né? Acho que ele mudou até, acho que agora tá em outro lugar. Mas ele mora fora e ele veio pra cá pra fazer o Koala no ano passado. E aí a gente fez uma Koala Sessions com ele. Eu vi o Koala Sessions. Ele chegou e foi lá e tocou e foi ótimo, assim. E ele ficou isso, ele falou, Roberto, é muito horrível ficar tocando só pra você, me olhando tão de perto. Ele fala no meio de uma música, me dá aflição. E realmente é muito, né? Eu acho muito difícil isso. O Camelo também tem isso. Se ele tá tocando, você tá aqui, né? Aí você olha alguma coisa. Eu agora até comprei um relógio, esqueci ele. Pra ver o horário, pra não ficar olhando o celular durante a entrevista, pra ver a hora, porque parece que você tá vendo uma mensagem, vem no Twitter. E aí você tem que ficar olhando, né? Você fica olhando pra pessoa pra ela não desconcentrar. Claro, né? pra você mostrar que você tá lá, né? Que a pessoa não tá sozinha. Mas dá muita aflição, porque às vezes você fica muito, tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Uma pessoa tá tocando violão muito perto, né? Tá tipo, ai, gente. Se não, mas né, você tem que ficar ali assim. Tipo, curtindo. Ele falou isso, ele falou, Roberto, tá olhando muito perto, tá na aflição, prefiro tocar show do que fazer isso aqui. Eu fico assim quando me mostram música nova, outro dia rolou aqui, né? Não, vem cá, vem ouvir minha música nova. Eu não gosto disso, não gosto. Ai, meu Deus. E antes eu tinha um comportamento que era assim, eu ficava, nossa, que irado, não sei o quê. Aí agora eu entendi vendo uns caras assim de música, vendo uns vídeos de YouTube, assim, produtora musical, que não, você tem que ouvir mais... Ouvindo mesmo, assim, tipo, mostrando que você tá muito atencioso e ouvindo todas as viradas e batidas. E evitar falar durante a música, porque o músico tá querendo te mostrar aquilo e você tá falando. Eu também tenho desespero, gente, audição com uma pessoa. Eu tenho, assim, me dá frio na... Eu nunca esqueço, uma vez a Luísa Maita, que ela é uma cantora, ela tinha um disco lançado, ela era um tempão. Ela ia lançar um segundo disco depois de 8 anos, sei lá, fazia um tempão que ela não lançava, todo mundo cobrando. E ela falou, vamos ouvir o disco no estúdio? Você e o Miranda. Miranda tava viva ainda. Incrível, legal. Aí falei, vamos. Aí fomos pra lá. Eu, ela e Miranda. Chegou no estúdio, Miranda sentou lá na cadeira no meião, assim, né? Despojadão. Dormiu. Mentira! Dormiu. Ele dormia, né, ouvindo o disco. Parece que é comum. Ela olhava pra mim, assim, eu pensava, nossa, ela ficou 8 anos, não vai lançar esse disco. Que eu vou ter que fazer uma cara de... Sim, de tipo, uau! E o Miranda falou tudo que ele tinha achado, ele sabia tudo. E aí ele falou, aí eu falei, Miranda, aí ele falou, eu sempre durmo, imagina ouvir um disco inteiro sem dormir, isso quando eu tinha 20 anos, agora não dá pra ouvir, é muito tempo pra ficar sem dormir ali. E ela olhava pra mim assim, e eu falava, nossa, ele tá odiando, gente. E não, ele não tava odiando. Mas ele dormia. Claro, entendeu? mas ele também já não tinha mais, né, depois de tantos anos convivendo com os músicos e tal, ele não tinha mais essa necessidade de ficar, nossa! E ele nunca teve, parece, né? Tem a história, eu nunca esqueço essa história que ele conta pra todo mundo, acho que nem sei, vou gravar a história agora pra quem... Eu falo tanto essa história que agora já fica registrado. Que é a história do Totonho e os Cabra, quando ele foi produzir, ele falou que ele chegou lá e queria trocar a banda do Totonho. E aí ele chegou pros Cabra e falou... Galera, vocês querem ver o Totonho bem? E aí os caras falaram, sim. Ele, vocês querem ver o Totonho brilhar? Sim. Ele, então vocês estão tudo demitido. Eu não sei se é verdade, mas essa história é uma ótima. Lenda urbana. Ela que merece rola. entrar em algum roteiro em algum momento. E uma cantora agora, a Eloa, foi no meu programa e ela falou, eu cheguei em São Paulo, fui conversar com o Miranda, mostrei meu trabalho e ele falou, você não tá pronta. Ela falou, eu voltei pra minha terra, fiquei lá, falei, não vou, não sei o que, fiquei lá. Falou, Roberto, eu fiquei deprimida, mas ele tinha razão. No fim, o Miranda, acho que o grande público conheceu porque ele era o jurado, né? Foi jurado, trabalhando inclusive com o André Vasco, acho que no Qual é Seu Talento também, eles fizeram, depois vira Ídolos. E era ele e outro também que era famoso por ser um pouco assim, era o Sacani, né? O... Sacomani. Que era bem Sacani. Sacani. Sacani é o Sérgio Sacani, do podcast. É o Sacomani, né? Sacomani e Miranda. Que eram esses caras mais sincerões. Que também não sei se talvez na nossa... A gente pegou muita gente sincerona. Inclusive o diretor da nossa faculdade de comunicação... Era sincerão. Wagner... ele falou pra mim assim, falou uma vez pra mim, você jamais será um apresentador. Aquelas frases que você jamais quer. Mas uma dureza que era muito pertencente a uma época, assim.
Sim. Foram muito... Passei por momentos muito... Uau! Sabe? Tipo... E não sei se você também, assim... As pessoas falavam mais sem filtro, porque também as coisas não tinham Mas eu acho que consequências para essas pessoas também? O legal do Miranda é que ele era um cara que fazia isso, mas ele fazia isso, tipo... Com carinho, com amor ali. Ele era sincero, assim, ele sabia o que ele estava falando, né? Ele estava querendo... O objetivo final não era acabar com a pessoa. Verdade. Era, né? É diferente de falar, tipo, você nunca Sim, vai você ser tem isso. razão, você tem Ele razão. não falaria isso, ele falaria, razão. tipo, desse jeito que você tá fazendo, eu acho que não seria legal. Volta se você daqui não vai um ser. ano. Eu acho que você se precisava você se tá preparar melhor. mais pra Exato. fazer isso, pra você se expor desse jeito, e não sei o que. Acho que ele teria... Uma sinceridade necessária, né? necessária. Eu acho Todo que mundo faz deveria falta. ter, sim. Faz total. falta, é difícil isso. Porque eu tenho um lance com a música que as pessoas me mandam e falam, me fala o que você achou. E eu assim, meu trabalho não é falar o que eu achei. Eu chamo o que eu acho que eu tenho que mostrar. Mas eu não vou falar mal de ninguém. Eu Claro. acho que a arte já está num lugar, ainda mais agora, né? Tipo, depois dos 4 anos que a gente passou, num lugar tão prejudicado que eu não preciso falar mal de ninguém. Eu não falo. Fato. Né? Eu não Fato, falo. fato. É tipo é uma batalha você lançar disco, você gravar disco, é uma coragem, tem tudo isso. Eu não vou xoxar ninguém por isso. Fato. E mesmo às vezes quando falam assim, né, quando a gente vai falar de uma música que a gente não gosta ou de um ritmo musical que a gente não gosta, eu sempre tenho esse cuidado de, olha, a pessoa acordou cedo, gravou o disco, entregou o disco, pagou os funcionários, não sei o quê. Talvez eu goste ou não goste, aí pode ser. Mas falar mal, falar que isso aqui é um lixo, que é uma palavra que muita gente usa hoje em dia com uma facilidade e tal, não dá, assim, sabe? Eu tava agora eu fiz um programa com Paralamas, né, pro Star Plus, o BIOS. E o Herbert falou isso, ele falou, eu cheguei lá pra fazer o Rock in Rio, primeiro Rock in Rio das nossas vidas, sabe? E a galera, entrava uma banda brasileira no palco, todo mundo xingando. Eu falei, então por que vocês não vão estudar e vir aqui tocar em vez de ficar, sabe? Fato, isso porque, é fato. Eles estavam criando os caras têm uma baita carreira, chegou até ao palco, aí um monte de gente lá começa do nada... a gritar. Não dá, né? Por então... lazer, né? E às vezes grita por lazer, né? Nem tipo, só pra ferrar a pessoa e tal, né? Sim. Como você enxerga a música nacional, a MPB, o momento da MPB hoje em dia, assim? Eu acho que eu sempre falo assim, eu acho um momento rico há muito tempo, né? Acho que desde que eu comecei a trabalhar com música, tem muita coisa, muita gente, muita banda, muita. Tem muita. Bastante? Tem muita coisa legal sendo feita, muita coisa importante sendo feita. Acho que nem tudo tá espalhando tanto, Justo. porque é mais difícil hoje em dia, a gente não tem tantos lugares, E eu acho que a gente passou 4 anos difíceis, né? Pandemia e pandemônio, 2 coisas juntas. Que deixaram a música muito machucada. Deram uma abafada na coisa toda. Na coisa da arte. Acho que muita gente ficou sem grana, muita gente... Acho que voltou uma lógica de gravadora antiga, que quem tem muito número consegue fazer coisa, quem não tem não consegue tanto. Então, eu acho que agora é um momento de reconstrução da música brasileira. Acho que é um momento das pessoas voltarem a lançar disco, a criar, a estar no festivais, palco, né? Até excesso de festivais, né? Exatamente, muitos festivais. Mas é isso, né? Se tem demanda, que tenha tudo isso. Sim, que é importante. Sim, tem razão, mas uma coisa é verdade, quase todo final de semana tem algum festival, e tão né? cheios. E tão cheios, é verdade. Então... Alguns meio caóticos, né? Tipo assim... Sim. Com relação à estrutura, né? Acho que também as pessoas estão experimentando também lugares na cidade, né? Que a cidade é especial mesmo, a nossa cidade. Poderia receber mesmo muitos lugares, mas em alguns lugares a nossa cidade é um pouco inóspita. Sim. E hostil. E aí fazer um festival no meio de... Às vezes é um pouco distópico, eu sinto, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ocupar a cidade e tentar fazer... É isso, é um momento de reconstrução de tudo, né? Tentar integrar a coisa toda. Eu acho, esses 4 anos foram muito difíceis. Acho que a pobreza aumentou muito. Pra tudo, né, gente? A cultura ficou num lugar muito prejudicado, foi muito difícil trabalhar com cultura esses anos. Então eu acho que é esse momento. E a cultura nesses anos todos, assim? A TV? Tipo assim, como foram esses anos, assim, em uma TV pública? A
Cultura saiu bem até, assim, a gente primeiro migrou pra live, depois a gente ainda tá gravando o Cultura Livre, por exemplo, híbrido, que foi uma coisa que, como eu não tenho dinheiro de verba para trazer bandas de outros lugares, muitas vezes ficava muito, muito no eixo São Paulo aqui, e quando as bandas vinham tinha que casar a agenda. Sim, difícil. Então a gente deixou sempre, a gente grava 2 agora por dia, um híbrido e um presencial. Porque aí a gente está conseguindo chegar em lugares Híbrido que a gente não online, chegava. você disse, perfeito. Mas aí tem isso, né? Que é a banda tem que mandar a música, entendeu? O que fica interessante, porque cada dia tá num lugar, entendeu? Cada dia vai para um lugar, tem de tudo. E hoje em dia a audiência também aceita melhor as coisas online, que foi uma das coisas que a pandemia acabou trazendo, né? As pessoas começaram a aceitar isso, assim, né? Mas a cultura saiu bem, assim, foi bem na pandemia. A gente tá com uma gestão nesses últimos anos. Eu trabalho na TV Cultura há 14 anos. Caraca. Que trabalho, né, gente? Quando eu entrei lá, eu falei, nossa, o pessoal que entra aqui fica muito tempo, tem que tomar cuidado. Corta, 14 anos estou eu aqui falando. Então, a gente tá com... Já foram muitas gestões na TV Cultura, né? Eu passei por algumas, passei 1, 2, 3, 4, umas 5 gestões diferentes. E muda a TV inteira, né? Quem tá lá comandando realmente muda a cara da TV. Muda tudo. Então... Muda muito de direção, de gerência? Muda. A cada 3 anos, 3 anos, a gente tem votação pro próximo presidente. Tem reeleição possível, uma só. Mentira, é mesmo? Tem isso assim, tipo... Tipo, tem um período da presidência da pessoa, tipo, como né, no mundo real. E agora faz 3, 4 anos que a gente tá com o Maluf, que é um cara que não é o Maluf, né? que é um cara de televisão, que é um cara de comunicação. E acho que a gente nunca tinha tido alguém tão de comunicação. Então Entendi. É uma empresa. Agora, todos os diretores, todo mundo é pessoal de televisão. Perfeito. Que se faz necessário nesse momento, porque tá mudando tudo muito rápido e precisa acompanhar, né? Um canal de TV precisa acompanhar, porque como você vê o futuro da TV, assim, em tempos de streaming, assim, você... Eu acho muito louco, né? Acho muito retrô falar, tipo, hoje, porque hoje tem Cultura Livre. Eu falo, hoje tem Cultura Livre 7h30. Eu fico, quem que obedece esse horário? Tipo, liga assim, de horário, vou colocar aqui no meu celular. Sendo que, tipo, 1 minuto, 7h32 vai estar no YouTube. Perfeito. Aí a pessoa pode ver quando ela quiser. Claro, exato. Tá acabando essa coisa do horário, né? Talvez pra você. Não tem mais, você não precisa mais estar às 7h30 pra ver. Mas esse lance das 7h30 surpreende pessoas, né? Tipo, você tá rodando e encontra um artista que você não conhece e gosta. Então, eu acho isso... Acho que o legal da TV é o zap. Né? Eu sempre lembro daquele controle da quando a gente era pequeno, sabe? Que é aquele assim, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 botõezinhos, sobe e desce só. Que era quase um joystick, assim. E até o 13, não era? Aí tinha a MTV, que era o 30, sei lá. A MTV já era o UHF, né? Era aquele que vinha depois, né? Isso, passava por alguns canais, aí vinham esses, assim. Alguns meio religiosos, assim, e uma MTV lá no meio, assim, do nada. Tipo, Então, eu lembro muito disso. Mas a coisa do zapear é algo que a TV te dá. O streaming não dá pra você zapear. Você não encontra nada sem querer. Até encontra. Mas tua relação no streaming não é que nem de locadora? A minha é muito. Eu fico 7 horas e não escolho nada e desencano. O Maurício Meirelles diz que ele tá na 3ª temporada do Minha Lista. Eu também. Eu fico horas. Mas é o comportamento igual que eu tinha na 2001. Locadora. Igual. Eu ficava lá 7 horas. Na Sumaré. Ficava horas. Aí eu ficava na da Pedroso, eu morava mais ali perto. Aí eu ficava horas, olhava, escolhia 3, atrasava depois 5 dias pra levar, pagava uma grana, não via os filmes. Eu tenho pesadelo até hoje que eu esqueci de devolver filme na locadora. Juro por Deus, assim, tenho mesmo. E aí eu tenho que pagar uma grana e não sei o quê. Isso quando já era DVD, né? Quando era VHS, que você tinha que rebobinar e devolver. Devolver rebobinado, senão já tinha uma multinha no próximo. Na Hobby Video. Nossa, essa foi uma época. E a 2001 tinha... Eu gostava da 2001 porque
os atendentes, as Eles eram atendentes. muito- Nossa, eles sabiam tudo de cinema e um conhecimento era muito meio isso, aplicado. era tipo, vou muito lá legal. conversar com aquele pessoal É. e escolher. Pegar novas dicas, Era né? meio isso, ficava lá horas, Ver o que tá levava. acontecendo. Era a internet, né? Era onde você podia ter contato com... Mas é louco isso, né? Porque você falando isso da TV, o rádio, no final das contas, ficou... Agora vive uma fase mais moderna do que a Verdade. TV, né? Verdade. Eu acho, porque eu acho o rádio tem o lance do carro, que aqui em São Paulo, que é uma cidade que as pessoas andam muito de carro, né? Elas escutam muito rádio. Então, beleza, tem o podcast, tem as plataformas, Sim, você pode tem lá ouvir o quando você Spotify quiser. e Mas tal. muita gente ainda ouve a Ainda rádio. ouve a rádio. Total. Mesmo gente jovem ainda ouve rádio. As rádios ainda sobrevivem, ainda tem programa de sucesso em Sim, rádios. Sim. Ainda tem gente ficando famosa através Sim. de rádio. Mas TV acho que também, né? Tipo, sei lá, tem gente que bomba, Tem, né? sim, também. sim, isso é bem verdade. Mas uma observação importante aí mesmo que você falou é o rádio tá bem atualizado. Pode até ser também por esse momento de podcast, entrevista e tal. O rádio né? Puro podcast. É só botar uma câmera lá, né? Total. O que sim precisa botar é uma câmera. Ainda sinto que algumas rádios não aproveitam o seu próprio estúdio, que são estúdios lindos os da rádio. Sim. E joga uma webcam de qualquer jeito lá. Eu fiz Kiss FM um tempo. O estúdio é super charmoso, meio roqueirinho. E, pô, não tem uma câmera ali transmitindo 24 horas aquele estúdio, entendeu? Sim. É, porque é uma questão de você começar a estar nas outras plataformas, né? É isso. Tem que ocupar tudo. Mas acho que elas vão convivendo todas. Eu acho que a TV, ela vai criando o seu espaço também, né? Vai. E mesmo o jornal, essas coisas continuam muito importantes, né? As coisas... Ninguém vai assistir um jornal no streaming, eu acho, Isso, né? pelo Quer menos dizer, por enquanto eu acho que não. Mas Não. em algum momento eu acho que acho vai... que deve assistir, tipo, um pessoal que chega mais tarde vai ver o Jornal Nacional depois. Sim. Mas não, tipo, vou ver o Jornal Nacional do dia 5 de É, outubro de não. 2004. Ver o que o William Bonner Deixa eu falou. ver o que ele falou naquele dia. não. Ah, que louco. Mas olha. o que eu acho que pode ser... A gente conversando aqui, eu tô, né? O que sim pode ser um caminho é os streamings podem começar a levar os canais de TV pra lá pra dentro. Claro. Fazer Né? transmissão na hora ali, É. real, ao vivo, Tipo, né? a cultura estará sendo transmitida... Isso vai ser uma loucura de Mas negociação. já tá fazendo de futebol, não tá? Tá fazendo de futebol. Então, isso Tipo, já é, né? isso. Mas ali é uma coisa que, assim, a Star Plus transmite É. o campeonato que a ESPN tem o direito, porque a Star Plus Disney é do grupo ESPN. Mas será que algum streaming tipo a Prime Video um dia vai pegar uma emissora que não é Prime entendi. Video e falar, vem colocar teu conteúdo aqui, a gente transmite vocês 24 horas Acho que por dia sim. e tal. Também acho que pode ser um caminho pra gente não perder a programação de TV, que tem essa coisa. Às vezes tô com preguiça, eu quero só botar na cultura e deixar rolando. É isso. Entendeu? Não, e é isso, né? Tipo, o que a Globo, eu sempre falo isso, a Globo faz muito bem, é que eles fazem o mesmo horário desde que a gente nasceu, né, gente? Walter Clark e Boni Sempre igual. criaram essa grade E que fica lá. fica até Tipo, hoje. você sabe, eu sei, eu não vejo TV há não sei quanto tempo e eu sei qual a hora que tá passando. A nossa avó acompanhou essa programação, É nossa isso. mãe, a gente. É isso, É e isso, fica lá é. aquela programação eterna. Você sabe a hora que é tudo, você sabe que hora tá passando à tarde, não sei o quê. E eu quase nunca assisto, mas quando eu quero, Você sabe que tá tá lá. passando. Exatamente. Tem então a é muito. segurança. Aham. E a história, né? A gente estudou rádio e TV, né? O que você acha do curso rádio e TV, assim? Porque eu estive na FAP semana passada. Fui participar de um programa de rádio da galera que tá se formando lá, com o Alexandre Tondela. Eu fico um pouco... eu saio um pouco amargurado, assim, sabe? De ver que talvez Tá o super curso... vazio o curso, né? Isso. E eu acho que ele tá um pouco desatualizado, assim. Sabe? Não acho que é muito atraente pra um jovem acho entrar que num tinha que curso de mudar- rádio e TV Tinha que em mudar o 2023. nome. Tinha que mudar o nome já. É Streaming difícil. e internet. Tem que ter aula de podcast, tem que ter aula de... Tem que dar uma... Aula de comunicação. Isso. Em geral, né? Acho que é isso. É, porque a gente precisa mostrar pra essa galera que é do caralho, entendeu? E assim, tem que ter rede social no novo curso, entendeu? Leitura de analytics de YouTube, isso tem que ser um curso. A gente fica aqui estudando muito como ler o YouTube, como entender os analytics do YouTube que ele te fornece. Sim. E se você souber ler, você consegue crescer o canal e tal. Bom, isso precisa ser ensinado na facu. A gente não pode mais estar só falando do... Sabe? Do formato de rádio, como fazer isso, como fazer isso, aquilo. porque isso não é estimulante pro jovem, Sim, assim, sabe? sim.
Eu acho que é isso, tem que atualizar. O que eu gostava muito, né? Eu amava no curso de rádio e TV, porque a gente tinha aula junto com cinemas também, né? Isso, os 2 primeiros anos. E eu gostava da parte teórica Perfeito. muito, né? Ali. E A aí, história de tudo, eu adorava né? Que isso é muito aquilo. importante. E pra mim foi importante porque eu sempre, antes de fazer teatro, eu era muito tímida. E a primeira vez que eu fiz TV na vida foi num TCC de um grupo acima do meu que me chamou pra apresentar. Aham. E aí eles me chamaram pra apresentar, eu nunca tinha apresentado e topei. E eu juro que eu nunca me achei tão boa numa coisa que nem eu me achei naquilo, assim. E eu percebi que as pessoas tinham gostado muito. Eu falei, gente, acho que eu sei fazer isso, sabe? Foi um sinal ali. Foi graças a isso. Eu amava aquele programa, chamava Remake, que a gente pegava um artista de uma área e mandava ele fazer de outro jeito. Tipo, eu pegava um cara que trabalhava como VJ numa balada e dava um retroprojetor pra ele fazer, em vez de fazer com os aparelhos que ele fazia. Animal. Isso aí daria pra fazer com pessoas super, né? Aí a gente fez com um palhaço, a gente tirou ele de um espetáculo e levou ele pra fazer só pra pessoas que não enxergavam. Uau. E ele, tipo, errou muito, sabe? Claro, porque ele usa muito imagem, né? E ele falava coisas, tipo, não dá. Ele ficou, assim, muito mexido. Foi super bonito. Você tira a pessoa do lugar comum e coloca ela num desafio ali, né? É muito legal isso. Me fez lembrar agora um outro programa que acho que era o Multishow que tinha. Pegava gente famosa pra fazer um dia de trabalho, sabe? Tipo, de trabalho braçal. Isso, tipo, vendedor de McDonald's e, tipo, e fazia... E era legal, às vezes a pessoa reconhecia e tal, mas era muito isso, tirar a pessoa do seu lugar comum, assim, colocar em outro. Sim, sim. Era muito, muito bacana, assim. Mas é isso, assim, realmente acompanhar e entender essas mudanças de... Porque tudo o nosso isso, meio tá né? mudando muito rápido. Não, eu acho que tudo tem que fazer isso. A gente tem... Eu lembro direitinho quando eu comecei que eu falava que eu tinha que anotar no meu caderninho do envelhecimento, que eu não podia falar na minha época, que era muito legal, o pessoal fazia muito bem em televisão, o pessoal ouvia música diferente, o pessoal... Porque eu tava até falando com o Benegão outro dia, e o Benegão falou, na nossa primeira geração, porque a gente é de várias gerações, né? Tipo, eu sou muito... A geração atual sou eu também, entendeu? Mas a geração atual anterior também sou eu, e a outra também sou eu. Nessa geração atual, mas é isso, assim, a gente se manter na geração atual é muito importante. Porque senão a gente fica achando que o que era feito era melhor ou que, entendeu? Então eu acho que todo lance a gente está sempre conectado. E nos cursos eu acho que como tem programação, tem programa de ensino, tem essas coisas, é difícil a renovação, Perfeito, né? É muito perigoso a gente cair naquele lugar do eterno saudosista. E que tudo era legal na sua época e tal. E eu como participei lá daquela MTV, às vezes eu enxergo algumas pessoas que são assim. Que não deram essa atualizada. A MTV é difícil pra vocês, porque ela é muito legal, mas ela é um peso que se carrega, assim, muito, de eterna MTV, né? Isso, e eu sempre tenho muito pra mim, né, algo muito interno, mas eu não quero ser aquele cara, era o cara da MTV, Eu quero estar atualizado. Sim. E aí a pessoa lembra, nossa, ele ainda era também lá da MTV. Pô, da hora, não sei o que. É uma coisa importante que eu fiz, mas ela não sou eu, né? Não sou eu, continuo aqui, ó, você ainda tá me vendo em 2020, numa plataforma aqui. De 2023, assim. Sim. Agora, isso é um esforço pra você se manter atualizado. Mas eu enxergo tesão nisso, eu enxergo graça nisso. Sim. Então, tudo bem, não é um sofrimento, entendeu? Sim. Eu acho que a gente que gosta de comunicação é gostoso e evoluindo. E se adaptando e vendo o que tá acontecendo. Até porque muita gente que eu admiro são pessoas que fizeram isso. Claro. Assim. Caetano faz espacas, né? Ele tá sempre no próximo, né? Incrível, né? Tipo, ele tá sempre. 7, 10. A gente falou de 3 Quantas gerações. Ele tá, Ele né? tá há várias gerações. Ele é a geração isso. atual Exatamente. há muito tempo. Impressionante, né? Sim. Impressionante. É um case. É um case de De sucesso. sucesso. Vou imitar esse garoto aí. Outro dia minha filha tava no parquinho e aí uma amiga dela falou, antes daqui eu tava na festa do Caetano. Aí ela, eu conheço o Veloso. Aí ela falou, ele fez 7 anos. Aí a Rosa falou, mãe, o Caetano tem 7 anos? Aí eu, que Caetano? Ela, Veloso. Eu, um pouco mais, Rosa. Aí ela, não, o Caetano não tem 7, tem mais. Aí a menina, não, ele fez 7. Aí eu falei, nossa, conversa mais louca das duas. Total. Mas que legal também uma criança chamando Caetano, né, em 2000, que inclusive é um lindo nome, assim, né? Lindo nome. Muito bem, pessoal, aqui estamos nós, Blue 3 Investimentos, nossa parceira aqui do Sistema Solar. A gente sempre fala um pouquinho sobre investimento, sobre o olhar
das pessoas com relação ao dinheiro e aos seus investimentos. Guarda, não guarda? Como lida com tudo Não isso? fala isso comigo. Rô, Não, como vou é chorar. isso pra você? Não vou falar. Como é isso pra você? Não dá. Dinheiro eu não sei falar. Esse é Blue Tricks, aí lá em casa. Blue me 3 ajuda. Investimentos. Blue 3 me ajuda. Eu tô precisando super de vocês, porque, olha, tô numa fase que só A gente é comunicador, né? Então, assim, a gente não é muito... Eu saí do teatro e fui fazer rádio e TV. Pra quê? Se não pra ficar rica. Brincadeira. E eu sempre defendi que o curso de rádio e TV, inclusive a gente falando sobre essas novas... Devia ter. Com certeza, porque às vezes você vira o dono de uma produtora, começa a trabalhar como produtor executivo. Bom, aula de produção executiva tinha que ter, sabe? E então a gente acaba saindo da faculdade de comunicação com problemas se você não né? E aí, Nossa, só que hoje em não, dia eu tem tô- muito conteúdo. Você assiste conteúdos, assim, você procura se informar? Não, como... eu não faço nada. Aham. Assim, eu sempre fui muito ruim, continuo sendo muito ruim e acho que serei pra sempre muito ruim. Você não busca uma... Não te dá um desespero, assim? Não, assim, eu vou no banco, eu sou aquela pessoa que vai no banco vai e fala no- assim, vai no moço, o que eu posso fazer? Me ajuda, meu Mas gerente. eu não quero perder nada, nem R$1 nunca. O que eu faço? Aí ele fala, pode aplicar aqui nesse lugar que é muito seguro. Aí eu vou e aplico, aí dá 2 semanas eu preciso de dinheiro, tiro. Tipo, não pode, tem que esperar 4 meses, né? Total. Aí você espera os 4 meses, Total. tira, aí não adiantou nada. Então, eu não sei fazer isso. Não sei mesmo, assim. Sabe uma coisa que eu não sei brincar na vida? É o investimento. É dinheiro, não É sei dinheiro. brincar. Eu sou uma catástrofe. Mas isso é algo que a gente tem que estar ligado mesmo como comunicador. Eu também sempre me considerei um analfabeto financeiro, assim, sabe? Eu sou total. Até começar a entender. Eu sofro ainda, tento pesquisar, tento estudar um pouquinho, assim. Hoje em dia a internet te proporciona conteúdo sobre isso. Pelo menos eu consigo ouvir gente falando sobre isso, coisa que não... E meus amigos administradores, sempre que eu ia conversar com eles, Solari, é só você pegar aqui, colocar... Simples, não sei nem o que é o nome, essa sigla que você falou, não sei nem o que quer dizer e tal. Não, eu não sei nada, eu sou muito Então é ruim. uma questão... Mas eu já senti na pele quando a gente tem que administrar, tipo, podcast, ou fazer um filme, que a gente fez um documentário uma vez usando a lei do PROAC, Não, aí é pânico, que né? eu sofri. Não, é pânico. E a falta que me fez realmente ter tido esse curso, ou pelo menos aulas disso, durante a facu. Porque, mano, na facu ninguém me falou que ia precisar disso. Talvez em cinema... Não, eu sou muito ruim mesmo, assim. Eu sou bem ruim. Eu sou aquela pessoa que empresta dinheiro, se alguém tá precisando. Agora, no caso, eu tô precisando. Se alguém quiser me emprestar, vou deixar meu Pix aqui. Alô, Blue 3 nível. Mas deixa só o Pix, não coloca a frase e o Pix junto da frase. Fiz um vídeo, pô, as pessoas colocam Nossa, tudo gente, junto, não é verdade? Ai, eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva. O meu Pix é... Ai, que cacete. Por que coloca? O meu Pix é 2 pontos. Aí só o send. Pix. Aí o Pix, que aí você copia. E cola. Não, eu acho que isso é má fé, não acho. Pô, só não pode acho. ser, meu, só pode Todo ser. mundo já passou por isso e Meu sabe que Deus. não é pra mandar junto. Todo por mundo que já que fez manda isso. junto? E gente que, assim, às vezes é uma tipo, um consultório Nossa, nunca que alguém sempre tá tinha- mandando Pix, entendeu? Nunca alguém tinha reclamado disso. E eu reclamo disso mentalmente todos os dias da minha vida. Obrigada por Não colocar é. isso pra fora. E eu fiz um stories essa semana sobre isso. Importantíssimo. Eu tive muito comentário, assim, eu atingi o coração de muita Não, gente, claro, porque muita gente tá é uma passando por isso. É uma questão. É uma questão. Eu não acredito que eu tenho que ficar 11, 292. É. Aí vai lá. É. Aí qual que é o outro? Aí o cara, 084, alguém falou no 0001. comentário que se eu copiar tudo na frase e abrir o aplicativo do banco e colar, ele vai colar só o número do Pix. Mas não eu não, vai. né? Não, Não, calma aí. tem que deletar, É um Vou fazer- absurdo. eu Não, vou é um fa- absurdo, não é um absurdo. possível, eu vou fazer esse Então, teste. assim, né, falando pras pessoas entenderem. Vai mandar, alguém te pediu o Pix. Você não mande a frase aí o Pix e o muito obrigado embaixo. Não, Pô, você manda tá- o número só, pronto. Quando só o número, a pessoa vai copiar e vai colar e vai ser rápido. Até porque o pagamento é pra você. Então por que que isso. você tá complicando o seu próprio pagamento? Total. Entendeu? Mais ou menos. Não, é que a pessoa reclama, depois fala, você já fez? Não, eu ainda tenho que pagar e descolar o negócio. Só um Não, porque eu tô minutinho, dirigindo, querida. eu vou ter que anotar só o teu número, entendeu? Você me deu um job, agora eu vou ter que fazer, vou aproveitar e descontar R$10 desse pagamento pelo job que eu tô cumprindo pra você. Mas uma mensagem direta boa também é, a pessoa te manda isso, assim, aí você copia só o Pix, cola na própria mensagem com a pessoa, fala,
Tô colando só pra poder copiar aqui e te pagar. Um ensinamento, assim. Oi, querido. Nossa, você tirou uma angústia de dentro Minuto de mim. de sabedoria. Meu Deus, por que as pessoas fazem isso? Muito Pronto, importante. estamos, né, conectado, tá Muito, vendo? Tem coisa que muito. todo mundo passa e o Pix é uma delas. Muito bem, Rô, então quem quiser assistir então o programa Cultura Livre toda semana, que dia? Sábado, às 19h30. Sábado, às 19h, Pra ou quem é seja- retrô, mas quem quiser tá no YouTube tudo. Desde Tudo disponível 2009. desde sei lá. 2009. Tem tipo 10 anos de arquivo. Não, 10 anos. 14 anos de 14 arquivo ali. arquivo. Uau. Tem umas coisas muito divertidas. O começo é muito engraçado. O começo. O começo é fofinho, eu acho fofo. Eu acho fofo, porque eu achava muito estiloso, mas ele é destrambelhadinho, assim. Mas ele é engraçado. Eu falo com uma voz mais impostada, eu faço tipo um... Olá, eu sou a Roberta Martinelli. Eu falo com uma voz muito de radialista. Bem rádio, total. E é legal você ver, né? Você poder se enxergar e ver essas mudanças. Sim. Tem alguma banda que você... Você falou do Chico Buarque, assim, mas tem alguém que também é difícil de levar, assim, tipo... Que nunca foi. Planet Hemp também queria. Olha... Queria muito também. O Planet, Chico Buarque... Chico eu queria. O Caetano no Cultura Livre Mas também Benegão queria. você já entrevistou? Já, o B já D2 foi, também? Já. Mas Agora, assim o Planet, como o Planet... não. aham. E o D2 nunca foi no Cultura Livre, já foi no Som Apino, já foi nos outros lugares. O B já foi no Planet com seletores de frequência lá atrás. Animal assim. seletores, adoro seletores. É, foi lá atrásão, assim, foi quando eu conheci o B e eu tinha uma imagem dele, tipo, o Benegão, né? Ele é aquele cara, e ele é o cara Ele mais é doce, fofo né? do Aham, mundo. aham. Aquele dia eu falei, não tô acreditando. Total, e o Kamal é um pouco assim também, né? Também. O Kamal. Também. O Kamal é muito, muito Kamal legal nasceu também. dia 29 de fevereiro, né? Ele tem aniversário a cada 4 anos, que tem o ano... Olha, o ano- bissexto ali, ele né? tem, tipo, 12 legal. anos ele deve ter. Kamal. Não, linda, é isso. Música nacional, assim, música popular brasileira. A Roberta realmente leva esse conteúdo, assim, e é um jeito de conhecer banda nova, sabe? Muita gente fala, onde é que eu posso pesquisar banda nova, não sei o quê. Realmente vocês fazem uma curadoria de banda Sim. e de música que é muito legal e muito importante, assim, também. Sim. Então, obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui. Adorei o Adorei, papo. Rô. Muito Também obrigado, adorei. tá bom? Estaremos no ar então aqui. Espero que vocês curtam o nosso episódio. Semana que vem estaremos de volta com mais Sistema Solar e Roberta Martinelli, senhoras e senhores. Obrigado, Rô. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal.